É coisa muito séria, muito séria. Eu quero falar um pouquinho, antes do irmão passar para o estudo da mensagem, sobre o assim diz o Senhor. O que é assim diz o Senhor? O que é assim diz o Senhor para você? Em Gálatas 1:8, a Bíblia diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Paulo estava querendo dizer com isso que o que ele falava era o assim diz o Senhor. Lembra que em 1 Coríntios 7, ele diz assim, isto falo eu, não o Senhor, mas cuido ter o Espírito Santo de Deus. E depois ele volta e diz assim, isto digo não eu, mas o Senhor. Então é assim diz o Senhor. Nesta mensagem que está em apreço aí, com os jovens, se você tiver com ela aí, Cristo é revelado em sua própria palavra, você pode acompanhar com ela aí. Parágrafo 123. Você sabe, somente no Velho Testamento, mais de 2.000 vezes, aqueles profetas disseram, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Mais de 2.000 vezes no Velho Testamento. Se um homem diz, assim diz o Senhor, não é o homem falando. Se fosse ele não seria um profeta, ele seria um hipócrita. Quando a pessoa diz assim, assim diz o Senhor, e não é o assim diz o Senhor, ele é um hipócrita. E aquilo que ele diz não acontece. Não acontece. Porque não foi o Senhor que disse. Agora, se foi o Senhor que disse, e ele diz assim diz o Senhor, quando foi o Senhor que disse, aquilo acontece. Essa é a diferença do assim diz o Senhor verdadeiro e o assim diz o Senhor hipócrita, daquele que quer se aparecer e pensar que ele tem o assim diz o Senhor. Se fosse ele não seria um profeta, ele seria um hipócrita, porque isto nunca aconteceria. Uma chance em 10.000 vezes, talvez adivinham. Uma chance em 10.000 vezes, talvez eles adivinhassem. Agora, que coisa mais difícil de acontecer, não é? Uma chance em 10.000 vezes as pessoas adivinharem, aqueles que pensam que têm um dom, pensam que sabem mais do que os outros. Tem gente que tem uma facilidade de julgar a vida dos outros, de salvar ou de condenar, e geralmente é assim: quem você gosta, relaciona, e você ama, você salva. Quem você não relaciona muito bem, não tem um apreço, você condena. Geralmente é assim. Esse é o ser humano, essa é a natureza humana. Quem é do meu círculo são perfeitos, quem não é do meu círculo são imperfeitos. É assim ou não é? Mas se é o assim diz o Senhor disse aquilo. Se eu dissesse, assim diz Ormond Neville, o meu irmão dissesse, assim diz o senhor irmã. Se eu dissesse, assim diz o irmão Vale, aqui, ou alguns desses outros irmãos, qualquer um de vocês, eu estarei falando o que você disse. Se eu sou fiel,
Eu estou dizendo exatamente o que você disse. Porque tem gente que diz o que o outro diz, mas aumenta, diminui, põe sua própria interpretação. Ah, foi o fulano que disse. Mas o fulano disse aquilo daquele jeito. O irmão, a irmã disse aquilo daquele jeito que você está falando? Ou você está pondo sua interpretação, está pondo seu pensamento, suas ideias próprias, a maneira que você entendeu? Porque geralmente a maneira que as pessoas entendem não é a maneira que o outro falou. E aí ela sai falando, o fulano disse isso, quando não é verdade. Aquele fulano não disse aquilo daquela forma. E o irmão Branham está dizendo assim, se eu sou fiel, eu vou dizer, olha, o fulano disse isto, e eu vou dizer exatamente o que ele disse. Por isso que é muito, muito raro nós acertarmos, dizendo, o irmão Isaac falou isso. Será que o irmão Isaac falou isso mesmo? Foi desse jeito que ele falou? Porque acaba que nós colocamos nossa própria ideia, acaba que nós colocamos nosso próprio pensamento, e aquilo não foi o que ele disse. E esses homens, sendo profetas do Velho Testamento, que disseram mais de 2000, assim diz o Senhor, não sou eu não tenho nada a ver com isto, mas é o assim diz o Senhor. Então a Bíblia é assim diz o Senhor pelos profetas. Observem, eles tomaram o Espírito de Cristo sobre si mesmos e previram os eventos que aconteceriam. Falando a respeito de prever, eles disseram o que aconteceria lá embaixo através das eras, enquanto eles se estabeleceram, firmaram, deixaram e andaram com o Espírito de Cristo sobre si. Eles andaram, eles se deixaram e andaram com o Espírito de Cristo sobre si, de tal maneira que agiram como Cristo. Assim diz o Senhor. Vamos ver se ações de quem fala, assim diz o Senhor, são as ações igual a de Cristo. Porque se não for, é anátema. Qual que está mais correto hoje? É o assim diz o Senhor, falado por William Marion Branham, ou é o assim diz os teólogos de cada denominação? Cada teólogo de cada denominação puxa para a sua linha de pensamento. E no final lá eles concordam todos numa linha só de pensamento. Aí as igrejas no decorrer das eras, eles tiveram o poder de mudar a palavra de Deus. Eles tiveram o poder de mudar a doutrina apostólica. Quem foi que trouxe a revelação da doutrina apostólica para nós? Se nós cremos hoje na doutrina apostólica, no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, na Santa Ceia com pão asmo, vinho puro e lava-pés, quem foi que trouxe a revelação do Apocalipse, os selos em especial? Por que é que se revoltam tanto contra o irmão Branham? É porque ele falou assim diz o Senhor. Se nós temos o conhecimento e a revelação que nós temos hoje, é porque nós cremos no assim diz o Senhor, que saiu da boca de William Marion Branham. Nós não nos envergonhamos de dizer que ele é o nosso profeta. Ele é o nosso profeta. Ele diz que a fé para o rapto está nestas mensagens. Então, meus irmãos, valorize a leitura da mensagem. Valorize ouvir estas fitas. Nós temos tantas mensagens já com a tradução, ouvindo a voz do profeta e ouvindo uma tradução. Temos tantas, centenas delas. Não nos cansemos de ouvir esta mensagem. Não nos cansemos de obedecer esta mensagem, porque ela nos colocará no rapto.
É o assim diz o Senhor para nós. E veja a vida que o William Branham viveu. Por que que são invejosos? São pessoas invejosas. Eles querem fazer o que o William Branham fez. Vamos ver se fazem. Vamos ver se a teologia faz eles fazer. Vamos ver se a filosofia faz eles fazerem. Eles estão pensando que eles vão ajuntar multidões com filosofia. Eles estão pensando que eles vão ajuntar multidões com teologia. Nós não estamos atrás de multidões. Nós estamos atrás dos eleitos de Deus, que aceitou, assim diz o Senhor, para esta era. Então veja, deixaram e andaram com o Espírito de Cristo sobre si, de tal maneira que agiram como Cristo. Está na hora de nós entendermos que devemos agir como o Senhor Jesus Cristo, porque foi um homem ungido, agora é um povo ungido. Se é um povo ungido com o Espírito de Jesus Cristo, as suas ações, as suas atitudes, os seus feitos, são os feitos de Jesus Cristo.